Olá, alunos, professores, comunidade timonense e todos que nos assistem. Hoje é o primeiro episódio do IFMAcast. Um videocast produzido pela Comissão de Comunicação do IFMA Campus Timon. E hoje a gente vai falar sobre dois pilares fundamentais para a construção de um futuro melhor e a transformação do presente, né? Meu nome é Valdemar Viana, eu sou servidor do IFMA e egresso do Campus Timon, e eu estou aqui com duas pessoas importantíssimas, que é o professor Carlos César, que é reitor do IFMA, e o professor Carlos Alexandre, que é pró-reitor de extensão do IFMA. Então, fiquem com a gente, o episódio de hoje será interessantíssimo. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória profissional de vocês, bem rapidamente, só a fim de introdução. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite do Campus Timon. Eu também sou egresso da instituição da mesma forma. Eu iniciei na instituição em 2001 como estudante do curso de licenciatura em Física, fiz a graduação na instituição, me formei em 2005 e já em 2008, 3 anos depois, eu já consegui voltar como professor da instituição. Sou da primeira turma de licenciatura em Física do então Cefet Monte Castelo, hoje IFMA Campus Monte Castelo. E estou na instituição desde 2008 como docente do campus São Luís Centro Histórico. Fui diretor desse campus também, de 2011 até 2016. E desde 2020 estou na Pró-Reitoria de Extensão, fazendo parte aí da gestão do professor Carlos César. Perfeito. Olá, gente. Meu nome é Carlos César Teixeira Ferreira, atual reitor do IFMA, cumprindo aqui o nosso segundo mandato. Aproveito aqui de antemão já para agradecer a toda a comunidade que nos deu esse voto de confiança, esse apoio, para que nós pudéssemos dar continuidade a esse valioso projeto que a gente tem a honra hoje de coordenar. Tá? Falando um pouquinho da minha trajetória, Valdemar, eu também, como o professor Carlos Alexandre, eu sou egresso do Instituto Federal. 3 egressos na mesa. 3 egressos. Eu comecei exatamente num programa de acesso na Escola Técnica Federal do Maranhão, em 1988. E de lá para cá, não larguei mais a instituição, passei aqui 10 anos como aluno, vivenciei, né, essa experiência, desde o pró-técnico até o curso técnico. Eu cursei o técnico em eletromecânica e depois, imediatamente na graduação. Então, somando tudo, a trajetória de estudante são 10 anos. Me tornei o primeiro egresso do IFMA, né, do Cefet Maranhão, a passar no concurso público. Empoderei gerações, a minha geração, que dizia-se naquela ocasião que os alunos do Cefet Maranhão talvez não ocupassem esses espaços, né? E aquela minha aprovação empoderou muitos colegas que se tornaram professores da rede estadual, da rede municipal, do Sistema S e do próprio Cefet Maranhão, né? Em 2010, eu iniciei a minha trajetória como gestor, fui convidado a implantar o Campus Caxias, aqui vizinho de vocês, e conheci esse lado do estado do Maranhão que amo muito, né? A região leste do estado, tenho muito orgulho e carinho de ter vivido aqui, convivido com as pessoas e conhecer um pouquinho das realidades que está aqui, né? Certo. Então, a primeira pergunta, aproveitando, eu acho que eu vou fazer primeiro para o Carlos Alexandre, que o senhor acabou de falar. Então, professor Carlos Alexandre, como surgiu a ideia de desenvolver o painel de egressos do IFMA e qual tem sido o retorno dessa iniciativa para a instituição? Eu fiquei sabendo aí por alto que vocês estão desenvolvendo esse painel. Foi muito interessante os primeiros convidados serem eu, o professor Carlos César, porque hoje eu toco isso junto com a professora Clarice na Pró-Reitoria de Planejamento, mas quem iniciou isso foi o professor Carlos César, então pró-reitor de Planejamento, como ele começou a falar lá em 2018, né? Então, em 2018, a gente teve um projeto do IFMA que, fruto do planejamento estratégico chamado IFMA no Mundo, onde a gente começa a fazer o mapeamento dos nossos egressos, utilizando as bases oficiais do governo federal, RAIS e CAGED, que naquele momento a gente pensava em investigar se o nosso estudante estava ocupando um mercado formal, uma vaga do mercado formal no mercado de trabalho, né? Então, se ele tinha uma carteira assinada, e aí, a partir daí, o IFMA no Mundo, ele trouxe essas informações para os egressos do IFMA. Logo depois, o projeto criou robustez, o professor Carlos César já reitor
levou esse projeto para o CONIF e o CONIF apresentou o projeto como uma solução para uma cobrança que a CETEC já recebia desde 2013. Em 2013, o Tribunal de Contas da União fez um acórdão exigindo que a rede federal ela pudesse acompanhar de forma sistemática os seus egressos e que ela apontasse de que forma que ela ia fazer isso. Em geral, as instituições faziam aquele questionário, que é uma busca ativa, que a gente não consegue atingir todos os egressos, que a resposta dos questionários ela é importante, ela traz variáveis, por exemplo, que o nosso algoritmo não traz, mas ela não consegue atingir a totalidade dos egressos, que era um pedido ali na época do acórdão. E aí esse projeto ele foi aceito pelo MEC e ele deixa de ser IFMA no mundo e ele passa a ser o Observatório de Egressos da Rede Federal. E além do mercado formal de trabalho, hoje a gente se propõe a apresentar uma proposta de saber se os egressos estão empreendendo, ou seja, ele não está no mercado formal, mas ele abriu uma empresa, ele virou uma startup, ou se ele deu continuidade aos estudos, que é uma marca da instituição. O professor Carlos César acabou de citar o Partiu IF. A gente pode ter um menino que entra aqui com 13 anos, fazendo um pré-técnico, passa pelo técnico, graduação, pode fazer até o doutorado conosco. Sim. Então, essa continuidade do estudo, que a gente chama aqui de verticalização, é uma outra vertente que o projeto vai abordar. Acho muito importante, porque é mais uma maneira da gente medir o nosso sucesso, né? Atrás dos nossos egressos, que eu tenho certeza que tem muito aluno bem-sucedido aí nesse mundo, nesse mundão. Conheço pelo menos um que está morando na Europa. Como o senhor enxerga o papel da inclusão, aí, seja ela social, digital, pedagógica, como eixo central na construção de uma educação pública de qualidade equitativa? Sim. A inclusão, primeiro, é uma quebra de cultura. A gente tem que, nós, servidores, nos conscientizarmos de que incluir não é fazer favor. Incluir é garantir direitos constitucionais que são inegociáveis. E aí eu fico me perguntando, quando eu vejo os dados hoje dentro do Instituto, os nossos desafios de tornar os nossos campos mais acessíveis, os nossos desafios de garantir que a gente tenha um atendimento educacional adequado. E quando eu vejo o número de que em 2020 nós saímos de pouco mais de 200 alunos com deficiência para os dias de hoje, nós temos mais de 800 estudantes. Coisa boa, né? E vermos aqui as pessoas vindo procurar o Instituto Federal do Maranhão, eu fico me perguntando, e como era isso antes? E se nós não tivéssemos encarado, né, esse desafio, que não é fácil, né? Não quero dizer que nós não temos problemas, não quero dizer que nós estamos aqui na vanguarda, talvez a referência no Maranhão, mas eu quero deixar bem claro que esse projeto, esse processo de garantir a inclusão dentro da nossa instituição, ele é um processo que caminha harmonizado com todos os pró-reitores, com todos os diretores, e muito forte, com a determinação do reitor que é para fazer. A mão forte de dizer, nós vamos fazer. Eu ouvi de um colega dizendo assim, olha, as coisas só acontecem, de fato, quando a liderança dá o tom. E o que nós estamos fazendo dentro do Instituto é dar o tom para que algumas demandas elas possam, de fato, acontecer. E a inclusão é uma temática que a gente se orgulha hoje de ver, né, que ela é real. Ela está acontecendo, está caminhando, as pessoas estão entendendo que há uma necessidade e estão entendendo que a instituição do Instituto Federal do Maranhão é, de fato, uma instituição acolhedora e que pode trabalhar com diversas formas de incluir pessoas que estão esquecidas aí fora. Certo. Perfeito. E aí, voltando para o professor Carlos Alexandre, na prática, como as ações de extensão têm conseguido alcançar comunidades, além dos muros institucionais, e promover transformação social? E aí o senhor pode citar alguns exemplos que são marcantes no Maranhão? Posso sim, boa pergunta. Na realidade, a extensão ela deve prioritariamente acontecer fora da instituição, né? Então, a gente já tem as nossas ações que acontecem dentro da instituição, por si só, como o ensino, mas eu entendo que a extensão ela deve levar a nossa expertise, aquilo que a gente produz no ensino, na pesquisa, para fora, e atender essa comunidade no seu local de origem, no seu local específico, né? E para que a gente possa impactá-la lá.
Isso é muito importante. E dentro desse aspecto, que é algo que Paulo Freire já preconiza, né? A definição de extensão que a gente utiliza hoje foi o que ele preconizava, o que ele chamava lá de extensão universitária, porque naquele momento a gente tinha isso sendo praticado pelas universidades, onde é uma interação dialógica, onde a instituição também aprende com a comunidade. Então a gente não vai só transferir o que a gente sabe, mas a gente vai melhorar, inclusive, o nosso processo através desse diálogo com a comunidade. E a gente vem forçando isso, como o professor Carlos César fala, né? A gente precisa induzir. O nosso edital, por exemplo, os projetos que conseguem comprovar que tem ali uma parceria, uma motivação vinda de fora para que aquele projeto aconteça, ele tem uma pontuação adicional. E como exemplo, a gente se orgulha muito do que a gente tem feito na área da extensão rural. A gente tem um estado que ele tem muitas comunidades que trabalham com agricultura familiar e a gente tem vários exemplos de projetos na extensão rural. Eu posso citar um exemplo logo que a gente chegou em 2020, que foi um projeto em parceria com o MAPA e com a Embrapa, onde a gente fez ali na área de Codó um projeto com a galinha caipira, fazendo a transferência de tecnologia e aprendendo também com as pessoas nesse processo. E hoje um grande projeto que nós fazemos em Alcântara, em parceria com o Ministério de Igualdade Racial, também nesse tocante da extensão rural. Ali a gente, juntamente com a comunidade, vendo com eles quais são as principais demandas, as expertises que eles têm, e implantando ali vários sistemas produtivos que vão, em primeiro lugar, combater a fome e, em segundo lugar, garantir renda para eles. Então, esses dois exemplos a gente pode citar como exemplos bem exitosos nesses anos de gestão. Certo. E aí, continuando com o senhor, como a extensão dialoga com os saberes populares, as culturas locais e as necessidades das diferentes regiões do Maranhão em seus projetos? A gente tem dialogado muito com uma outra parceria que eu vou citar para não ser repetitivo com as anteriores, com o Ministério dos Povos Indígenas. A gente vem realizando alguns projetos com esse ministério e a gente vem aprendendo muito com essas comunidades tradicionais, com os indígenas. Então, assim, esse trabalho a gente está desenvolvendo com eles um planejamento de gestão territorial das aldeias. E nesse planejamento a gente não vai impor um plano para eles, a gente vai dialogar com eles, ver o que eles sabem, os saberes que eles têm, as ideias que eles têm do território, e a partir dessas ideias a gente construir esse plano com eles. A gente está fazendo isso em mais de 13 aldeias, não só no Maranhão. Esse é um projeto nacional. Então, essa interação, os profissionais do IFMA que estão atuando nele dão muito esse feedback, nesse aprendizado que a gente tem com esses saberes. E a extensão, ela se fortalece muito com isso, é um pilar muito importante que a gente vem tentando implantar, e essa parceria, os ministérios têm nos procurado, porque nós já fazíamos isso antes, e hoje tem sido potencializado com essas parcerias. Então, esse exemplo com os indígenas é algo que traz muito esse enfoque que você colocou na pergunta. Então, a gente sabe que o IFMA ele tem um papel fundamental no desenvolvimento regional também, certo? E aí, quais são as parcerias que têm sido fundamentais para ampliar o alcance e os resultados das ações extensionistas? Em termos de parceria, é algo que nos orgulha muito, né, professor Carlos César? Eu acho que foi algo que, em 2020, o reitor nos passou alguns desafios, né? E um dos desafios que veio para a extensão foi que a gente, de fato, pudesse quebrar os muros da instituição e estabelecer parcerias. Então, a gente estabeleceu muitas parcerias, mas essas parcerias elas saíram do papel, que é o mais difícil. Hoje, celebrar um acordo não é difícil. O difícil é você pôr em prática o que está previsto nesse acordo. E isso a gente vem fazendo. Tanto acordos que não envolvam recurso financeiro, mas também acordos que envolvem recurso financeiro. Então, para teres uma ideia, hoje, nós fazemos prestação de serviço para mais de 10 ministérios da Esplanada, para mais de 3 autarquias federais. Estamos tentando ampliar isso para os municípios, inclusive aqui em Timon a gente tem tido uma relação muito próxima do município, que aumentou bastante agora com a gestão do prefeito Rafael. Então, hoje mesmo a gente teve a presença de um secretário aqui, então a gente vem trabalhando fortemente nessas parcerias e da forma de tentar solucionar problemas e através de soluções inovadoras, onde o município, por exemplo, do exemplo que eu citei agora, vai ter um custo muito menor e a gente vai poder dar experiência de mercado para os nossos servidores e para os nossos alunos.
Se a gente quer preparar os nossos estudantes para o mercado, a gente tem que envolvê-los em ações de mercado dentro do processo produtivo, dentro do processo educativo. Então, assim, como é que eu quero que o aluno seja bem-sucedido no mercado se eu não dou experiência de mercado para ele durante a formação dele? Então, essas parcerias vão possibilitar isso também. Então, professor Carlos César, pensando no futuro, quais são os principais projetos ou metas que o senhor gostaria de ver consolidadas no IFMA nos próximos anos? Bom, pensando no futuro, acho que o grande desafio agora é a nova expansão. O Instituto Federal do Maranhão está saindo de 29 camping para 35 unidades. Nós vamos ter aí, além do campus Balsas, Chapadinha, Amarante e Colinas, anunciado pelo presidente da República em março de 2024, os campos de Mirinzal, Vitorino Freire e Vitorino Freire. São 6 campi, né? Se associam a esses campi os centros de referência, como esse que eu citei ainda há pouco em Barreirinhas, é um centro de referência tecnológico vinculado à reitoria. E nós temos também os centros de referências educacionais. Hoje nós temos um projeto em Parnarama, aqui pertinho, em Matões. Matões é a minha cidade natal. Nós estamos aqui prestes a lançar, né, a pedra fundamental da nossa obra, da construção do Centro de Referência Educacional de Parnarama e Matões. Eu chamo de Centro de Referência de Fronteira. Por que de fronteira? Porque ele vai atender os 2 municípios, tanto o município de Parnarama quanto o município de Matões. E nós estamos muito organizados para fazer essa expansão. Eu ainda há pouco conversava aqui com alguns colegas no campus Timon e dizia que não me permito, como gestor do IFMA, a maior liderança do Instituto, cometer erros que já aconteceram no passado. Não por maldade, eu nunca coloco isso, né, em evidência. Eu nunca encaro que uma pessoa tenha feito algo para prejudicar a instituição. Mas a inexperiência que aconteceu em alguns momentos de expansão que o Instituto passou, que nós ganhamos maturidade. Então, eu acho que o grande desafio nosso agora é essa nova expansão. Nós estamos inaugurando aí a era de uma tecnologia construtiva inovadora, que está sendo experimentada inclusive aqui em Timon, que é o sistema construtivo industrializado. Eu estou falando do PVC concreto, né? Visitei ainda há pouco o restaurante estudantil do Campus Timon e vi a felicidade no semblante dos gestores e a ansiosidade dos alunos em adentrar aquele espaço. Uma obra que custou aos cofres públicos R$1,5 milhão, que trouxe atributos dentro da obra, como o processo de climatização, como o sistema de gás que está incluído, como a acessibilidade, as coifas da cozinha. São elementos que vieram dentro da licitação que tornam a urbanização externa, que tornaram certamente uma das obras mais baratas hoje do Brasil, são as obras que nós estamos fazendo aqui no Maranhão. E estamos exportando essa tecnologia, né? E parece que tudo está acontecendo hoje. Ainda há pouco o reitor do Instituto Federal de Alagoas me liga pedindo a permissão para que possa replicar o restaurante estudantil que a gente está colocando aqui em Timon, nos camping, novos camping do Instituto Federal de Alagoas. E a rede é para funcionar dessa forma. O que é bom na rede tem que ser replicado dentro da rede. Então, a gente pretende fazer obras que sejam rápidas, obras que não tenham as amarras e os atrapalhos da burocracia do serviço público, como os aditivos e as repactuações. Não é que isso não vá acontecer, mas nós vamos minimizar, né? Obras que prezem a qualidade e obras que tragam elementos para que esses camping possam nascer bem. Possam nascer bem. Eu acho que muitos problemas que a gente tem dentro do IFMA, que a gente tenta corrigir hoje, são problemas porque as implantações não foram boas, né? Então, vejam, Campus Timon começa em 2010. Nós estamos em 2025, 15 anos depois, é que a gente fala em restaurante estudantil em Timon. Olha o prejuízo que ficou em estudantes que vieram para cá, que não conseguiram se fixar. Tá certo? E quando eu entrei, lá em 2020, a gente fez um estudo.
E a minha preocupação foi qual? A principal? Garantir elementos dentro dos nossos campos que pudessem fortalecer a permanência dos alunos, diminuir a evasão, promover o êxito deles, trazer uma educação mais interessante para dentro dos nossos campos. Eu acho que a gente está sendo muito feliz, porque já são eu dei uma ordem de serviço semana passada em Rosário, nós edificamos, até agora edificamos 11 quadras poliesportivas, 8 estão inauguradas, vou inaugurar mais 3. Dei uma ordem de serviço para começar a quadra agora do campus Rosário. Nós revitalizamos mais de 5 quadras. Já são aí 6 restaurantes estudantis que estão dentro dos campi, como aqui em Timon está recebendo. Uma licitação para construir mais 4. Né? Já estou pensando num planejamento para fazer mais restaurantes esse ano. Sempre nessa premissa de melhorar, né, o dia a dia da nossa comunidade interna. E os novos campi que estão vindo aí, eles vão vir já com tudo isso implementado. Nós estamos falando de uma obra de mais de 20 milhões de reais, onde nós pensamos em elementos como o restaurante estudantil, já dentro da obra, o ginásio poliesportivo, já dentro da obra, a fábrica de inovação que a gente teve que construir, os novos campos já vão nascer com elas. As salas de atendimento educacional especializada já vai nascer. Ambientes de descanso para os servidores, pensando na qualidade de vida do nosso time. Então, imagino que nós vamos ter aqui uma grande oportunidade de olhar para o retrovisor, ver o passado e também visualizar o futuro com as experiências que estamos tendo agora no presente, para que a gente tenha campos com uma infraestrutura boa e que os gestores e os servidores que irão para lá já possam pensar em projetos de vanguarda, projetos como essas provocações que você está colocando aqui para a gente hoje. E isso dificultou muito, porque quando eu fiz a conta, o IFMA precisa de 18 ginásios poliesportivos. Agora que a gente está conseguindo fazer 12. Ainda tem lastro para construir mais. Precisa de 18, o 18 fica acompanhando a gente. Restaurantes. Agora que eu fiz 6, e a gente está com uma licitação para mais 4, vamos terminar o ano com certeza com 10 restaurantes prontos, mas a gente tem que construir mais. Né? Os campings do Instituto, eles são polo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui dentro da sala de aula, para os alunos que estão aqui em Timon, de onde eles são, e a gente pode ter a falsa impressão que eles são de Timon, mas não são. Eles vêm de diversas regiões. E aí eu fico me perguntando como é que esses meninos estão ficando, às vezes movimentando as famílias, às vezes em condições não dignas. Então a gente precisa pensar numa instituição que olhe esses elementos para garantir, sim, uma educação pública de qualidade. Esse é o desafio do futuro. Certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado, professores, por aceitar o convite de estar aqui junto conosco no nosso primeiro episódio. Muito obrigado mesmo pelas informações dadas. E a você, ouvinte, obrigado pela companhia e até o próximo episódio.